não vai, logo no primeiro trabalho que se faz, desconsiderar o que foi decisão de uma comissão tirada desta conferência. Acho eu, quer dizer, nem acompanhei porque eu não estive lá, mas acho que tem uma comissão que tomou determinadas decisões, essas decisões deveriam ser respeitadas, né? Nesse sentido, estou fechando pela primeira vez com Santa Maria. Eu acho que a própria ausência de menção à conferência e o processo que efetivamente está alimentando várias dessas propostas, a falta de menção a isso, é, ao fim e ao cabo, uma desqualificação de um processo que foi extremamente trabalhoso, que envolveu centenas de pessoas em todo o país, convocada pela presidência da República. Né? A gente conseguiu, para a área arquivística, algo que saúde faz, ciência e tecnologia faz, cultura faz. A gente não teve, a área de biblioteca não teve isso. Os museus não tiveram, só para mencionar alguns casos mais próximos. Então, a gente conseguiu para a área um processo de reflexão fantástico, democrático. Enfim, o documento reflete, nas suas virtudes e talvez eventuais problemas, exatamente o estado de discussão de um Brasil arquivístico, que para mim mudou completamente depois da experiência da Conferência Nacional de Arquivos, pelos agentes e processos que ela acionou em todo o país. Isso é uma conferência que teve que ser feita muito rapidamente, né? Com problemas orçamentários, com problemas operacionais, né? Mas que foi algo rico. Então, tá aí. Então, basicamente, né, Foi resultado das 5 conferências regionais. Sim. A gente adotou o modelo das conferências de cultura e de ciência e tecnologia. Enfim, ela tem essas 4 propostas que a gente tem ainda, né? As propostas que a Margarete vai mencionar, da ABEI, também houve um debate lá na UF, e a Associação dos Servidores do Arquivo Nacional também tem uma proposta. Né? Então, só para dizer, provavelmente a gente não bate nenhum martelo aqui, né? Eu brinquei com esse seminário, essa redonda era você mostra o seu, que eu mostro o meu, né? Por isso, para a gente visualizar, né, como que esses elementos estão surgindo nas discussões com nossos pares, nas nossas instituições, vendo, por exemplo, algumas propostas que surgiram aqui. Eu acho que, por exemplo, a nossa, que nós vamos mandar, pode reforçar alguns pontos que a gente não viu, por exemplo, e outros colegas viram. Então, a ideia é essa. Maria, posso dar uma parte só? Porque eu estou falando para falar depois da Margarete, que eu pedi para falar depois, mas eu acho que não é só para a gente mostrar e ver os debates. Eu acho que a gente tem que ser ágil agora, depois da fala da Margarete, para a gente tentar sair também com algum encaminhamento daqui, né? Porque já está praticamente se concluindo o prazo da consulta, brevemente acaba o prazo da consulta, e vai ter a próxima reunião do CONARC. Então, eu acho que a gente tem que propor algumas diretrizes também. Porque a gente vê que a gente tem propostas que são conflitantes, coisas que são inconsistentes, que são contraditórias. Eu, por exemplo, quando vi aquela introdução de Santa Maria, eu concordei com tudo. Porque no final eles fazem uma proposta que, no artigo 17, eu acho, que pega o texto da lei, quer dizer, ignora a proposta da reunião de Brasília. Então é uma coisa confusa, né, contraditória isso. Vocês estão reclamando alto? Estão reclamando do alto. Mas é assim mesmo. Eventualmente a gente pode até espero que a gente consiga chegar a algumas zonas de consenso. Agora, eu acho que seria extremamente rico se o Conselho Nacional de Arquivos realizasse um seminário, né, depois desse processo, com os diversos setores. Não é a nova Conferência Nacional de Arquivos, mas para discutirmos exatamente, né, aquilo que vai sair do CONARC
para ser levado à presidência da República. Eu acho que está fazendo falta nesse processo, embora tenha sido, né, muito positivo colocar em consulta pública, no prazo, mas eu acho que algo que poderia ajudar muito, né, a construção de determinadas zonas de consenso seria um seminário, provavelmente no Rio de Janeiro, em Brasília, né, com diversos atores envolvidos nesse processo e que pudesse talvez dar uma consistência, porque a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, né? Você manda uma proposta de alteração, né? A UNB manda, a AB manda. Esperamos que essas propostas fiquem públicas também. A UNB né? vai lá na reunião, defende, chega lá na hora da votação, perde. Entendeu? Então, como é que... Vai depender muito de quem vai sistematizar essas propostas, vai entender isso, né? Então, eu acho que é rico, é válido. Se a gente conseguir algumas diretrizes comuns aqui, é ótimo. Eu acho que a gente só estamos aqui na segunda porque criamos uma, né, na primeira, e vimos também que vários grupos estão discutindo. Isso é rico. Mas, eu pessoalmente, eu acho que o CONAC deveria organizar um seminário sobre isso. Margarete, você vai mostrar alguma coisa? Então a gente fica sentado. Só queria comunicar a presença do professor Paulo Quinal, diretor do Arquivo Público do Estado do Rio, que estava conosco desde a primeira reunião de setembro na Unirio e que está aqui presente conosco. E acho que é uma coisa que a gente deveria sublinhar é que aqui é um encontro entre pessoas que trabalham nos arquivos nas suas diversas formações. Então, temos os membros arquivistas, os historiadores, enfim, tentando de alguma maneira consolidar sugestões à nova lei. Boa tarde a todos. Queria agradecer o convite do professor Zé Maria, da Beatriz, né, para participar, né, mais um evento para discutir a Lei de 1959. Informar que, junto com o professor Zé Maria e outros, né, eu participei da comissão organizadora da Conferência Nacional de Arquivos e também participei da comissão que, pós-conferência, ficou com a tarefa de consolidar, né, e apresentar uma proposta. Essa comissão, Zé Maria não me deixa mentir, ela custou muito a ser formalizada pela NJ, porque a NJ teria que formalizar essa comissão, instituí-la oficialmente, e, enfim, dar os meios e recursos. Infelizmente, nós só tivemos uma reunião. E aí a gente não conseguiu terminar o trabalho. Na verdade, nós levantamos uma série de questões. Essas questões que foram levantadas nessa reunião, na verdade, 2 dias, 1 dia e meio, ficou com o cargo lá do MJ e foi passada pelo CONAC. Aí teve uma comissão do CONAC que apresentou esse projeto de revisão. Então, o projeto de revisão, se eu estiver mentindo, o Zé Maria está concordando, né? Estou contando a história da comissão, a famosa comissão. E, então, a gente não cumpriu, não porque a gente não quisesse, mas faltou os meios para isso, tá? Porque tinha gente de São Paulo, né, Bahia, gente de Minas, gente de Brasília, do Sul, do Rio Grande do Sul. Então, a comissão até está bastante representativa hoje, em termos de representantes, tanto do pessoal da área das instituições arquivísticas, como também da área da universidade, né? Isso foi importante, mas o MJ, enfim, não deu os meios para isso ocorrer. Inclusive, a ideia da consulta pública passou na conferência e a gente brigou para que a comissão tivesse. Então, essa consulta está dentro também porque a gente pressionou bastante o MJ, que faz parte da pressão do MJ, fazer consulta pública, né? Aí são os problemas do Ministério da Justiça, né? Todo mundo aqui já conhece que longo isso, mas né? Bem, eu vou falar para primeiro o debate na UF, assim, de maneira bem geral. O debate na UF contou, né, organizado por mim, Margarete, pelo professor Vitor Fonseca, que era do Arquivo Nacional, mas também professor da UF, né? E nós convidamos o Tomás Kim, que ele é do IBIC, diretor do IBIC, mas ele é conselheiro do CONAC e participou do projeto de revisão, e estava desde o início, né, da ideia da conferência também. A Lúcia Veloso, como representante da AB, e o Wagner Dolfo, representante
isso, tanto das associações de ativistas, quanto do CONAC, nós da universidade. Nosso objetivo era apresentar a discussão sobre a lei de 1959 para os alunos da UF. Tá? Tivemos um pouco de 80 pessoas, né? Praticamente o curso, né? Bastante gente do curso, né? E a gente não tinha o objetivo de formalizar uma proposta única, mas, assim, a avaliação de todos, de alunos, como os membros da mesa, a gente o debate foi muito rico, né? Porque se levantou bastante aspectos, né? Nem vou aqui reproduzir todos, aqui é só mais um resumo, né? Zé Mauro ajudou aí na memória, né? Então, Zé Mauro deu um resumo ainda mais resumido. Aí, qualquer coisa você depois esclarece se ficar faltando alguma coisa. Né? Pode passar. Bem, o Tomás Guinea, assim como todos, né? Todos fizeram esse retrospecto da revisão da lei, né? Que começa, né? Quer dizer, todo o processo detona aquele malfadado mês de janeiro, quando o Arquivo Nacional sai da Casa Civil depois de 10 anos e retorna para o Ministério da Justiça. Né? Eu até hoje não recuperei desse fato também. Até hoje eu fico nervosa com isso. Mas assim, enfim. Então, a mobilização que houve no meio arquivístico das instituições, né, dos profissionais da área, né, e que culminou com reunião com o ministro da Justiça aqui no Rio de Janeiro, e o ministro, então, né, assinou com a possibilidade de realização de uma conferência para discutir os problemas da área. Porque não era só a volta do Arquivo Nacional para o Ministério da Casa Civil, porque é chique, porque é lindo, porque é isso, porque é nada disso, né? Era o lugar político da instituição arquivística, do Arquivo Nacional, da instituição arquivística, né? Em suma, nós estamos tratando do Arquivo Nacional, mas também estamos tratando de todos os arquivos públicos que fizeram movimentos, como o Arquivo da Cidade, o Arquivo Público do Estado do Rio, o Arquivo Público de São Paulo, né? Que hoje são os arquivos, assim, vamos dizer, mais dinâmicos, né? Dos mais dinâmicos do cenário arquivístico e que foram para a Casa Civil. Né? Enquanto que aquelas instituições arquivísticas que ficaram continuaram na cultura, né? E tal, estão numa situação catastrófica. Né? Catastrófica. Bem, o projeto que o Tomás Guinea apresentou, ele apresentou os pontos de mudança, ele apresentou e justificou. Gente, são muitos, né? Ele também não cedeu, né? Então, assim, basicamente, muitos dos pontos que o Zé tocou naquela coisa da revisão, né? E ele justificou aqui qual foi vamos dizer, a proposta. Em muitos casos, até foi porque a própria conferência tinha decidido, por exemplo, aquele parágrafo da definição da gestão do documento, aí tem lá o controle do ciclo continuado, isso é a decisão da conferência, né? E algumas questões assim. Bom, a questão da terceirização, que é um grande debate, né? Foi defendido que é para as atividades secundárias. Né? E ele reconheceu que realmente teria que definir melhor as atividades secundárias, mas, enfim. E defendeu também a desvinculação do CONAC e do Arquivo Nacional. Tá? Esses pontos que ele chamou a atenção. Né? Bom, a Lúcia, né? Quer dizer, a Lúcia falou da importância da conferência, né? Não só do ponto de vista do marco para a área, a conferência, enfim, o Zé acho que pegou bem, a gente está há muito tempo nessa área, né? Muitos aqui não eram nem nascidos quando a gente começou a trabalhar em arquivo. É verdade, a gente já... Então, assim, a gente pode ver que assim, a área mudou muito. E na conferência isso ficou demonstrado. A conferência demonstrou a mudança da área, né? Não só o aumento de cursos, o perfil profissional, o perfil, né, dos recursos humanos que trabalham em arquivos, as preocupações mudaram muito nos últimos 25 anos. Né? E uma coisa que a Lúcia chamou a atenção é o seguinte, é que as propostas da SENAC, em que medida elas vão ser consideradas depois da revisão da lei proposta pelo CONAC. Por que isso? Porque tem algumas propostas que não batem com o que foi decidido pela Conferência Nacional de Arquivos, como, por exemplo, a escolha do diretor do Conselho Nacional de Arquivos. Tá? Então, assim, de que medida levanta essa questão?